Olá, pessoal aqui do Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Ergonomia em Live, nossa live de ergonomia que acontece todas as terças-feiras, sempre às 20 horas, horário de Brasília. O Instagram está chamando os nossos seguidores aqui para o nosso bate-papo, seja bem-vinda. Tenho certeza que a Fernanda Stellin, se for, já dá joinha aí, né? A irmã da nossa convidada de hoje, a Byte também, o Spinelli já subiu aqui, o Dr. Robson Spinelli também já subiu, a Zélia Rebouças, eu acho que é isso, seja bem-vinda também. Ah, acertei, você viu? Então seja bem-vindo, Fê. O João Marcos também já subiu, tá? Só vamos esperar aqui a nossa convidada também aparecer aqui para a gente. Seja bem-vindo. Hoje, na live de hoje, nós vamos falar sobre ergonomia de concepção, principalmente nesse momento aqui de pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? A Roberta, seja bem-vinda também, Roberta. Deixa eu só pedir aqui para a nossa palestrante atualizar o seu Instagram para que a gente possa conversar aqui, dividir tela, tá? Deixa eu pedir aqui para ela. Atualiza seu Instagram. Vamos só atualizar lá. Seja bem-vinda, Vanessa, também, já falei para você. Olá, Robson, tudo bem? Que legal, boa noite também, meu amigo. A Flávia subiu aqui. A Justina, eu acho que é isso, seja bem-vinda também. A Baita, por favor, vocês que estão, que tem o nome sintetizado, tá? Coloca o nome, vamos fazer o seguinte, eu gosto de saber de onde as pessoas estão participando, nos acompanhando, coloca o seu nome e a cidade de onde você está acompanhando essa live, tá bom? Até mesmo para a gente quebrar um pouquinho essa frieza das redes sociais que nós temos aqui, certo? A Renata já subiu, seja bem-vinda, Renata. Deixa eu ver aqui, Odileide, eu acho que é isso, Souza. Pessoal, coloca aí no chat, boa noite, Cédia, por favor, coloca o nome de vocês, tá? Às vezes vocês sintetizam por causa do Instagram, tá? Deixa eu ver aqui, a Odileide está em Campo Mourão, seja bem-vinda. A Vanessa em Floripa, olha aí, gente, como que nós estamos atingindo aqui todas as regiões do nosso país. Bel Rocha também. Cediane, descobri, Cediane. Então, nossa convidada já subiu aqui também. A Roberta está em Salvador, Bahia, né, lugares assim, esses lugares praianos, né? Mas que nessa pandemia a gente não tem nem desejo, né, de sair de casa, não pode, né? Roberta. Então, vamos lá, a Justiane está em Bento Gonçalves, que mais aqui? O Luciano está Arapiraca, em Alagoas, olha lá. A Isabel, sou aluno da professora Renata, seja bem-vinda, Isabel. A Cediane está em Chapecó. A Fernanda Stellin, né, nossa irmã da nossa convidada, está em São Paulo, capital, seja bem-vinda. Que legal. Então, vamos lá. A Zélia também está em Salvador e o Eduardo está em BH, Belo Horizonte. Sejam bem-vindos todos vocês. Pessoal, eu posso dizer que eu tenho o prazer, né, repetido, da segunda vez que nós conseguimos alinhar a agenda para ter um bate-papo muito produtivo. Fiquei muito feliz da nossa última live que nós fizemos com a professora Renata. E eu falei assim, Renata, a gente precisa conversar mais. A gente precisa dialogar mais ainda, compartilhar os seus conhecimentos com o mundo. Vamos conversar e nada melhor de fazer isso pelas redes sociais, né? E quem que é a Renata Stellin? A Renata Stellin, ela é
graduada em arquitetura e urbanismo, ela tem mestrado e doutorado e especialização em engenharia de segurança do trabalho e higiene ocupacional pela Poli-USP. Então é filha da USP, né? É professora das disciplinas de ergonomia, professora convidada das disciplinas de ergonomia nos cursos de especialização do SENAC e também da Poli-USP. Então, essa é a nossa convidada dessa live de hoje, onde nós vamos falar sobre ergonomia de concepção e, principalmente, a construção de postos de trabalho, a construção de um ambiente de trabalho nesse momento de pandemia, onde que o trabalho parece que ele está sofrendo uma certa mutação ou transformação, não sei, por conta aí de uma força maior que nos obrigou, do dia para a noite, mudar toda a nossa rotina. Sem mais atrasos aqui, eu vou convidar a nossa amiga professora, que vai só aceitar lá o convite, já enviei para ela. É só ela aceitar para participar aqui conosco. Olá, Renata! Olá, boa noite a todos. Tudo bem, professor Anderson? Tudo bem, graças a Deus. Como que tá? É um prazer estar aqui novamente com vocês. É muito gratificante aí o nosso encontro. Olha só, e esses encontros estão ficando cada vez mais intrigantes, eu vou dizer assim, né? Porque muito rapidamente nós já começamos, já estamos com 21 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo. Pessoal aqui, ó, Feira de Santana, Salvador, Alagoas, Robson Spinelli, irmã, né? A maioria eu acho que é família. Que bom, um beijo para todos, muito queridos. A Fernanda Stellin, você conhece alguma Fernanda Stellin? Nossa, e como, viu? E o Robson ela é maravilhosa, médica da família. Olha aí, né? Pelo menos uma médica da família? Sim, com certeza. Encaminhando o outro, que o filho dela, meu sobrinho, também está fazendo medicina. Daqui a pouco tem mais um. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Rê, só um alinhamento, o seu áudio do computador está fechado? Tá fechado. Então sim. Tá bom, ok. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Tudo certo? Estou ouvindo tranquilo, tá. Sim, tá? Ok, vou posicionar aqui. Tudo certo. Renata, na última vez nós conversamos aí sobre um cenário, né? Nós falamos sobre o novo normal, mas um aspecto bastante amplo, né? E é onde a gente estava discutindo, sim, inclusive, sobre esses termos novo normal, né? E a gente chegou a uma necessidade de trazer algo mais tácito, um pouco mais prático do dia a dia da ergonomia, né? Como que a ergonomia poderia... ou os profissionais de segurança e saúde do trabalho, considerando as dimensões ergonômicas, poderia se posicionar nesse momento de pandemia para construir os seus postos de trabalho, né, e orientar até mesmo os trabalhadores de como construir ou até mesmo adaptar as condições de trabalho. As suas características, né? E a gente trouxe a necessidade de estender essa conversa. E eu já começo aqui. Como que você está vendo toda essa mudança? Você acha que a curto ou a médio prazo, ou até mesmo as coisas vão mudar? Essa pandemia está mudando o mundo do trabalho? Anderson, primeiramente, então, boa noite a todos que entraram na live. É muito bom estar aqui com todos vocês para a gente compartilhar desse assunto tão importante que todos nós estamos vivendo hoje, que é essa nova tendência do trabalho em home office. Com certeza, Anderson, eu acredito que sim, que inclusive isso já está acontecendo hoje com as novas demandas, né, com a necessidade da tecnologia que a gente está tendo para inserir nas questões do trabalho e também na questão de espaço, que está ficando caro, se tornando caro, a energia é cara dos locais. Então, as pessoas eles estão criando novos hábitos para que o home office torne-se interessante para essa empresa e mais rentável também. Então, eles também estão...
Você tá dizendo, então, o seguinte, Rê, inclusive, pessoal, vocês podem participar aqui fazendo perguntas para a Renata. A Renata está totalmente no home office aí, vocês estão escutando que ela tá com o filho de 4 patas do lado dela, tipo, mãe, só que ele manifesta tá de outra forma. rodinho, ó, tô com uma bolinha aqui para ele. Renata joga e responde a gente. Já joga, assim já vai. Já joga. Se ele pedir colo, já pega a cola e coloca ele na live para falar alguma coisa aqui. Ele quer participar também, vocês sabem como é que é, mas vamos conversando sem problemas. Rê, você está dizendo, então, que isso também é uma possibilidade para que as empresas revejam os seus centros de custo por infraestrutura, por exemplo? Sim. A questão da infraestrutura, ela vai ter que ser revista, tanto que o que acontece? Tem a questão de capacitação desse profissional. O profissional, ele vai ter que, a empresa vai ter que capacitar esse trabalhador para que ele realmente possa estar apto para realizar suas atividades em home office, de uma maneira a ter a produtividade sem que a distância e o home office afete a produtividade e a lucratividade da empresa. Então, isso vai ser muito importante nesse momento, esse alinhamento da empresa juntamente com seus funcionários. Isso é fundamental acontecer e já está acontecendo. Inclusive, a tecnologia está a favor, nós temos muita tecnologia para que esse trabalho seja feito, mas que todas as indústrias realmente e os postos de trabalho ali, como locação, eles estão sendo cancelados. Cada vez mais eu estou ouvindo dizer que as pessoas estão fechando os locais, que elas estão se adaptando ao home office, que os locais vão ficar mais para a parte, por exemplo, de estocagem, ou alguma questão mesmo que tenha que ter uma pessoa ou outra dentro desse posto de trabalho, mas como é que vai tratar esse posto de trabalho, com as distâncias necessárias, com toda essa organização que vai ter que ser feita dentro das empresas para que as pessoas tenham uma segurança e uma saúde preservada nesse momento que estamos vivendo. Nós podemos imaginar, então, Renata, que aquele espaço comercial, né? Você tem um espaço comercial, né? Onde é seu escritório, onde é a sua empresa, que talvez esse espaço comercial ele pode ser reduzido, lógico que vai depender de cada tipo de trabalho, né? Sim. Mas talvez assim na prestação de serviço, talvez seria muito comum, e o próprio e-commerce, né, está uma tendência para migrar, as pessoas inclusive estão aprendendo a comprar roupa e tênis pela internet, né? Tudo toda pela internet. Compra, mas sabe que é interessante esse ponto que você colocou, Anderson, porque a tendência também, em termos de consumo consciente, vai ser muito grande daqui para frente. As pessoas, por exemplo, aqueles acumuladores, né, eles vão ser cada vez mais minuciosos nas suas compras, justamente por causa dos canais de compra. As pessoas agora estão aprendendo a comprar pela internet, estão aprendendo a comprar o necessário pela internet, então não tem mais aquela compra compulsiva nas ruas ou nos shoppings. As pessoas estão tendo uma nova configuração com relação a consumo. Isso é interessante também, porque o consumo também, a gente pensa no consumo consciente com relação à produção de lixo e resíduos que a gente tem. Então, isso também vai ser muito bom para o meio ambiente. Quer dizer, as coisas também não vêm só para o lado ruim, a gente precisa ver as coisas boas e aquilo que também vai nos trazer benefícios. Sim. Por exemplo, né, o lado bom de você estar em casa, você pode fazer a sua alimentação mais corretamente, você pode ter um horário mais regrado, é importante que você tenha uma rotina, né, uma rotina, por exemplo, um horário que eu vou acordar, um horário que eu vou me alimentar, um horário que eu vou descansar, um horário que eu vou meditar, que tudo isso é importante. Porque o que as empresas vão ter que fazer? Eu acho que o maior desafio das empresas hoje em dia é que elas consigam adaptar esse horário. Elas têm um horário de início, mas elas não têm um horário de término. Então, a maioria dos trabalhadores estão sentindo muito isso. Muitas vezes a gente acaba virando o horário, passando do tempo, então você não sabe por que você ficou cansada, porque o seu corpo ficou cansado. Então, essa rotina, essa disciplina aí que o professor Robson também está falando aí, ó, no chat, é muito importante o trabalhador ter, porque isso faz parte da nossa saúde. Então, a nossa saúde, tanto física como mental, como nós até conversamos da outra vez, a questão cognitiva, a questão toda da influência que nós temos com o estresse.
né, e toda essa questão familiar que nos envolve dentro do home office. Uhum. Inclusive, é uma coisa que a gente vai ver ainda nessa live aí mais para frente. Vamos sim. Ó, deixa eu colocar aqui, a Isabel, sua aluna, tá aqui também nos acompanhando. Minha aluna do MI, da eletiva, eu tenho alunos da eletiva de engenharia, de arquitetura e também das ciências exatas. Um beijo, querida. Deixa eu ver aqui quem mais, né? Bom, nós temos aqui o pessoal de Feira de Santana, Floripa, né? Tudo aqui chegando aqui. O Michael já jogou assim, a Renata sempre corre das minhas lives de origami e deu risada. Fala com o Michael que eu ainda vou fazer um origami com ele. Pode deixar, Michael. É legal, eu consegui. Eu só sabia fazer aviãozinho de papel, tá? Consegui então, fazer lá. Nossa, ele faz uns origamis muito bacanas. Eu gosto muito dos origamis do Michael. Ai, sim. Né? A Renata, ele colocou aqui, Renata, mas quantos essas infraestruturas cabe à empresa essa responsabilidade? Vamos lá. Essas infraestruturas, Renata, inclusive a Renata publicou na revista Prevem, a revista Prevem é uma revista 100% digital, 100% gratuita, que para você assinar, na hora que terminar essa live, vai na bio do Instagram aqui da Ergo Company, você vai ter um link para assinar a revista Prevem, tá? Uma revista da Segurança e Saúde do Trabalhador. E agora, no dia 1º, eu publiquei um artigo e a Renata publicou um artigo, e a Renata estava falando justamente sobre essa responsabilidade do empregador, né, sobre esses ambientes de trabalho, né, Rê? Você quer colocar pontuar isso para a gente continuar o assunto? Então, essa questão do trabalhador, nós temos a questão da norma técnica, né, que saiu com relação aos professores. Os professores, eles têm, assim, todo o respaldo, precisam ter isso das escolas, com relação, por exemplo, à infraestrutura, como trabalhar, a parte de treinamentos, computador, enfim, toda essa questão que precisa ser abordada, porque os professores, eles davam aula, muitas vezes, somente presenciais. Nós temos professores de diversas idades que, inclusive, não têm aquele conhecimento tanto das redes sociais, como é que é da época do mimeógrafo ainda, onde o aluno ficava chapado, né? Eu gostava daquele negócio, ele ficava chapadão. Isso mesmo. É verdade, é muito bom. Eu tenho certeza que deve ter gente aqui que não conhece o mimeógrafo. Olha, eu pedi a minha professora para rodar, mas isso entrega na cidade, hein, Anderson? Calma, hein? Né, eu não usei transparência, né? Pois não, isso Então, mas o que acontece? Essa questão aí é uma questão muito presente hoje. Porque essas questões que a gente precisa observar nos trabalhadores, principalmente nos professores, é dar esse respaldo, esse treinamento que eles estão tendo que ter. E, na verdade, assim, não foi um trabalho, eu resolvi fazer assim, não. Ele foi do dia para a noite obrigado a fazer isso. Né? Então, foi uma coisa muito rápida que as empresas precisam, sim, dar esse respaldo para eles. As outras empresas, com relação às escolas, né, e as outras empresas, eles também estão tendo aí as normas a serem seguidas com relação a darem os computadores necessários, os programas, os treinamentos, se for necessário mobiliário, enfim, cada empresa está fazendo de uma maneira, mas para ir organizando aos poucos esses postos de trabalho, porque muitos deles, inclusive, vão ficar em home office full time, não vai ter mais a volta deles, porque eles estão vendo que está dando muito certo isso. E para o empregador, para as empresas, isso é muito bom, porque, como eu falei, eles vão ter menos custos de computador, menos custos de luz, postos de trabalho, pode ter um local menor, né? Às vezes até nem ter o local, às vezes você pode trabalhar tudo, dependendo do seu trabalho, fazendo home office, que dá muito certo. Então, realmente é uma mudança, há uma mudança, estão sendo formuladas realmente regras para isso, e também a gente acredita que logo saiam também mais especificações de cada área, né? Acredito que isso esteja presente também. O Robson, inclusive, muito provavelmente, a hora que a gente estava conversando sobre essa disciplina de horário para começar, mas não ter horário para acabar, né? Inclusive, você fez uma reflexão, o professor Robson colocou disciplina. Então, eu quero colocar aproveitar o que o professor Robson colocou aqui para fazer uma pergunta e também a reflexão que o Michael fez logo na sequência, tá? Sobre essa disciplina,
As empresas precisam criar uma rotina. Então, por exemplo, olha, tudo bem, você trabalhadora começa amanhã, quarta-feira, sua rotina a partir das 8 horas. E termina quando? E hoje, que é terça-feira, será que ela terminou quando? Ou será que ela já terminou ou ela não termina? E aí uma outra pergunta, né? Já que você falou de que algumas empresas estão fornecendo mobiliário e tudo mais, o Michael colocou aqui uma preocupação. Tem empresas fornecendo esses mobiliários, mas ao mesmo tempo não dando a orientação adequada de uso desses mobiliários para os trabalhadores. Então, coloca essas duas perspectivas aí para você construir uma reflexão. Isso é fundamental, porque não adianta só você dar o mobiliário e não falar como é que a gente pode usar corretamente isso. E a gente sabe que, às vezes, muitos locais acabam comprando o mais barato, aqueles que não são adequados, ou aqueles que eles podem resolver, parecem que resolvem o problema do funcionário, e não é bem dessa forma. Nós sabemos que não é dessa forma. Existem mobiliários ergonômicos, existem questões que a gente precisa organizar no nosso home office, como a gente organiza isso, para facilitar e dar saúde para esse trabalhador. Essa questão de saúde tem tudo a ver também com a questão cognitiva e a questão de horário. Essa organização, quando um funcionário, por exemplo, se ele for contratado, ele vai ter que ter uma função e vai ter que ter uma demanda, por exemplo, o trabalhador, ele vai ter que falar, bom, qual que é a minha tarefa? Quanto tempo, então, eu estou ganhando para comprar, aliás, eu estou ganhando para poder trabalhar com quanto tempo, né, para trabalhar quanto tempo, para exercer minha função quanto tempo, então são 4 horas, 6 horas, isso aí também o trabalhador e o empregador, eles vão ter que combinar isso, porque senão, o que acontece? O empregador às vezes te manda mensagem de domingo, de sábado, de madrugada, e se você não coloca esse ritmo na sua vida, você não consegue separar as coisas. E você também tem a sua vida pessoal, você precisa cuidar da sua saúde, precisa fazer um exercício, que é importante a gente fazer, você precisa ter a sua rotina. Então, a rotina diária, do dia todo, desde quando você acorda até quando você vai dormir, quem vai fazer é você. Somos nós que vamos fazer uma rotina para nós, e a gente não pode esquecer disso. Porque senão a gente acaba ficando doente, estressado, deprimido, e a gente nem sabe por quê. E às vezes é por causa dessa rotina. E a gente não vai deixar de trabalhar. Só que aquela questão, como a gente está em casa, e muitos de nós tivemos que nos adaptar do home office, e aquilo que nós tínhamos, muitas vezes com mobiliário inadequado, isso começou a nos refletir as questões de dores, a questão do horário. Puxa, eu passei do meu horário. Nossa, eu nem comi hoje. Sabe aquela coisa? Quando você vê, passou. E é isso que a gente vai precisar nos regrar. Nós vamos precisar fazer as pausas, como diz o Michael ali. E sim, a gente vai precisar ter as pausas. A gente precisa fazer um exercício, de repente um exercício de cabeça, um exercício de braço, levanta, toma uma água, sabe? Olha para a janela, respira um pouco. É importante isso, porque no trabalho, no local, nós fazemos isso. E em casa, às vezes, a gente deixa de fazer, a gente fica o tempo todo na tela e produzindo, e a gente deixa de fazer. Então, essa reflexão é muito importante, que a gente precisa fazer. Inclusive, hoje eu ainda quero falar como é que as pessoas podem ajustar o seu home office, porque foi uma das perguntas, não é, professor? Sim, e ficou aí que as pessoas estão curiosas de saber, e eu vou dar algumas dicas para elas também. Olha aí. Ô, Rê, hoje nós temos lá o teletrabalho, né, que saiu ali, nós tivemos a portaria 927, depois ela perdeu a sua validade, mas ainda tem alguns ajustes aí para o teletrabalho, mediante a pandemia, né? Mas a questão que a gente fala do home office, a gente acha que o negócio acontece só dentro de casa, né? Mas quando a gente está falando assim, esse trabalho fora do ambiente formal da empresa, né? Ele não acontece apenas no ambiente de casa. Eu já vi home office, por exemplo, numa cafeteria. Ou trabalhadores, por exemplo, representantes comerciais, eles já trabalham fora da empresa, mas eles passam muito tempo fazendo reuniões, por exemplo, às vezes no Starbucks.
né? Sentado ali, compartilhando a internet do local, marcando com clientes desses locais, fazendo reuniões, inclusive, desses locais, e que nós temos, inclusive, os coworkings, né? Onde você loca ali. Eu conheci empresas que em vez de manter um espaço comercial, eles alugam os coworkings para os seus trabalhadores. E aí eu falo o seguinte, será que, talvez sendo um pouco, inclusive, já redundante, esse home office ou o teletrabalho, o que é diferente de teleatendimento, né? O teletrabalho, ainda ele tem muito a ser explorado ainda? Muito a ser explorado. Inclusive, Anderson, eu posso falar com propriedade com relação aos espaços, né? Como é que isso vai ficar daqui para frente? Vamos retornar um pouquinho no tempo, na Idade Média ali, na habitação medieval europeia. Por exemplo, os camponeses humildes na época da peste, né? Então, ali, o que acontecia? As pessoas morreram, milhares de pessoas, mas como era aquela habitação? A habitação, ela era geralmente, tanto fazia palácios, tá, imponentes, castelos, como os humildes locais onde os camponeses europeus viviam. Todos eles eram feitos de madeira e adobe. Adobe é aquele seixo rolado que a gente encontra em rios, né? E os espaços eram únicos. Eles eram abertos, únicos, sem divisões internas. E o chão de terra batida. E as pessoas moravam lá. Uhum. E aí, quando veio a peste, eles eram cuidados ali, todos juntos. Então, muitas vezes, muitas pessoas acabavam adoecendo e morrendo, porque não tinham ali condições, né, de higiene. Também, vamos voltar à questão da habitação medieval, nós tínhamos vielas muito estreitas na arquitetura, não eram ruas espaçosas, tinham pouca ventilação, a gente tinha, às vezes, uma janela em cada habitação. Então, não tinha ar-condicionado, Renata? Não tinha ar-condicionado? Não tinha ar-condicionado, pois é, tá vendo, Anderson? Não tinha. Nossa, então, o que acontece? A pandemia que aconteceu ali da peste foi uma coisa violentíssima, que não tinha como eles tratarem isso, né, naquela época. Então, pelas condições que eles viviam. Então, vamos retornar de novo aos tempos atuais. Nós estamos vivendo uma pandemia. Então, o que nós temos que fazer? O home office também, ele é fruto de uma célula dentro da nossa casa. Então, as casas hoje, o que a gente está fazendo? A gente chega em casa, já vai lavar as mãos, já tira o sapato, já tira a roupa, já põe para lavar, já vai lavar a cabeça, já vai tomar banho e tudo mais. É isso que nós estamos fazendo hoje. Põe a máscara para lavar, troca a máscara, não é verdade? Sim. O que acontece? As novas arquiteturas que já estão surgindo, inclusive já posso falar com propriedade disso, que são os novos projetos que estão surgindo, eles já estão sendo feitos e programados pensando no distanciamento que será talvez natural e a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Então, o que acontece? Eu queria falar um pouco dessa nova habitação para chegar até o posto. Não sei se... Claro, vamos lá. Vamos conversar sobre ela e aí para a gente entrar, inclusive, nas dicas. Tá? Isso, perfeito. Então, vamos fechar, então, essa questão dessa nova habitação, esses novos cenários, né? Isso. E a gente já entra na parte mais tácita, mais prática aqui do nosso bate-papo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, aí o que acontece? As entradas dos projetos, eles vão ter áreas específicas para o delivery, onde você vai fazer uma passagem rápida das encomendas. Então, onde você vai ter pouco contato com as pessoas. Isso já está acontecendo nas entradas dos novos empreendimentos, para você ter um espaço de delivery, para você ter pouco contato. Outra coisa, nos apartamentos, nas casas, já estão começando a ter recepções, onde a gente chama de hall hoje, que só tem um espelho e um aparador para colocar chaves. Hoje já não. Inclusive, a gente tem até novos mobiliários que as pessoas estão fazendo para colocar um álcool gel, para você colocar os sapatos, de repente até um armário para casacos, você ter uma pia, um local para você lavar as mãos, isso aí já vai ter dentro das novas concepções. Também o que acontece? Nós precisamos pensar que a nossa casa hoje, ela vai ter que ser o lazer, a família, o comer, o habitar, o silêncio, o dormir, o trabalhar.
nós vamos ter que ter uma pequena horta, porque nós precisamos colocar a mão da terra, nós precisamos plantar, essa questão cada vez mais as pessoas vão querer produtos naturais, querer essa sensação de liberdade, vão querer as sacadas também, essa questão da sacada gourmet que tem hoje nos projetos, cada vez está sendo mais intensificada, porque é como se fosse o lazer da pessoa, para a pessoa ficar, nem que for para colocar uma rede, ler um livro, sentar, olhar para o horizonte, poder respirar. Então, enfim, todas essas questões vão mudar a concepção do projeto. E outra coisa também, os investimentos... A judiação é o vizinho de baixo para esse churrasco, né? Sim. É aquele cheiro subir, né? Outra coisa, Anderson, que eu queria colocar, a questão dos revestimentos que vão ser colocados também na casa. Cada vez mais, nós vamos escolher revestimentos mais fáceis de limpar, coisas mais adaptadas no dia a dia, materiais também, roupas, essa questão do vestuário, nós vamos ter o essencial, nós vamos ter uma casa mais prática com armários suspensos, para que você possa realizar sua limpeza mais fácil, mesmo porque muitas pessoas que tinham os empregados, né, os funcionários, que ajudavam na limpeza da casa ou na alimentação, muitas vezes eles não estão tendo agora, porque as pessoas também estão reclusas, esses funcionários estão na casa deles. Então, o que acontece? As pessoas também estão tendo que fazer essas coisas, elas estão tendo que limpar a casa, estão tendo que fazer a comida, enfim, toda essa parte que, de repente, ele não tinha esse tempo para fazer. E eu vou te dizer uma coisa, facilitar tanto eu e minha esposa, nós estamos em home office, e aqui, para mim, é muito difícil dois aspectos, né? Primeiro, quando ela fala assim, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, né? Então, assim, às vezes ela está no time dela de dar uma arrumada e eu ainda não fechei o meu time, né? Então, um acaba atrapalhando o outro. E, inclusive, a gente divide espaços aqui dentro. Então, a gente construiu um espaço, um escritório. Hoje, eu estou aqui num ambiente de gravação, ela está num ambiente de escritório, porque ela está em uma reunião, inclusive, corporativa, nesse exato momento. E a gente está nos dois locais. Mas chega uma hora, olha, eu preciso desse espaço, você pode limpar aí, dar um pedaço, porque eu preciso do espaço onde você está. Então, e agora eu fico imaginando, quando você está dentro de casa, essa reflexão que você trouxe para a empregada doméstica, né? Então, vamos supor, às vezes ela acaba te atrapalhando e, além de outras coisas, os filhos, marido, esposa, vizinho. Domingo, eu faço um episódio de live a domingo, que é perguntas e respostas de ergonomia, que eu tive que pedir para o meu vizinho para diminuir o som. Então, assim, você tem uma ambientalização também que bem densa, né? Que você precisa lidar com tudo isso, né, Rê? Então, essas questões, inclusive, o que está sendo criado também em termos de projeto de eletrodomésticos? Eles já estão criando eletrodomésticos para facilitar a limpeza das pessoas e, por exemplo, eles vão mudar, serão assim como UVB, que matam vírus e germes, que já são utilizados nos hospitais hoje. Então, quer dizer, nós vamos ter isso a nosso alcance, para que facilite isso. Então, por exemplo, na Holanda, quando eu fui na Holanda, lá não tem funcionário para limpar a casa. Então, eles são muito práticos. Você tem o essencial e você que realiza a limpeza. Então, esse tipo também de serviço pode ser mudado daqui para frente, vai ser mudado, né? E a gente vai ter que se adaptar com a nova percepção da nossa casa. E o que é bem importante? Agora a gente entra na parte da questão do nosso trabalho, né? Como você colocou, você tem um local, sua esposa também tem, vocês têm que trabalhar ao mesmo tempo, né? E vocês têm que ter locais distintos. Então, vocês precisam, por exemplo, verificar um espaço mais silencioso da casa, que vocês possam fazer esse home office, que vocês tenham a sua privacidade, que vocês tenham uma iluminação natural, que você possa trabalhar de dia, para você não ter somente artificial. Isso também faz bem para a nossa, né, para a parte cognitiva, né, da ergonomia, da parte do estresse. Então, é muito importante. Outra coisa, como fazer esse posto, né? Não sei se agora a gente já chega nisso. Vamos entrar nisso, não. E aí... Não, vamos entrar nisso agora. E aí eu quero fazer uma reflexão para você. Um certo dia, eu recebi uma ligação, e eu sou meio veiaco, né? O pessoal, quando liga vendendo as coisas para mim, eu tento vender as coisas para eles. Aí, uma empresa de sede em Florianópolis ligou para mim oferecendo um serviço.
E eu me interessei, inclusive, no serviço, um atendente fez todo um rapport, e na sequência falou assim, olha, daqui tantos minutos o nosso consultor vai ligar para você. Eu falei, beleza. E quando esse consultor, ele conversa vai, conversa vem, eu perdi para ele, falei assim, olha, você está na sede da empresa? Ele falou assim, não, eu estou na minha casa, eu estou em home office. Isso bem antes da pandemia. Bem antes da pandemia. Acho que foi no início do ano, antes de declarar, literalmente, foi em janeiro, vamos colocar assim. E conversa vai e fala, estou na minha casa. Eu falei assim, que legal, né? Mas você está aí porque a empresa mandou você para cá? Eu disse, não, nós temos 750 funcionários, são 750 trabalhadores, empregados ali, e todos, com exceção de 2 ou 3, todos estão em sistema home office, trabalham em sistema home office. E essa empresa tem uma sede em Floripa, eles têm um espaço comercial, né, mas é estratégico. E eu falei assim, nossa, que legal. Eu falei assim, olha, e ele queria saber o que era ergonomia. E agora, tentando dar alguns exemplos um pouco práticos, eu falei para ele, eu falei assim, você tem apoio de pé aí? Ele falou assim, eu tenho. Que legal. E eu estava falando sobre funcionalidade e viabilidade, falando sobre centro de custo para ele. E eu falei assim, legal, qual que é a sua estatura? Ele falou assim, eu tenho 1,95 m. Falei, você tem 1,95 m? Tenho. E a sua mesa? A mesa é uma mesa comum que eles compraram e me mandaram. Falei, que legal, provavelmente o padrão, né, que tem comercial de 74 centímetros de altura, né, um padrão comercial. Eu falei assim, então, você tem 1,95 m, você tá com o pé em cima desse apoio de pé? Eu falei assim, cara, eu nem ponho debaixo da minha mesa, ele respondeu dessa forma, eu tiro ele para fora, porque toda vez que eu coloco o pé em cima dele, eu bato o joelho no tampo da perna, o joelho no tampo da mesa, né? E essa construção, pensando nessas dicas, o que a gente pode imaginar, né? Como que nós podemos ajustar um posto de trabalho hoje? De repente, a gente nos deparou, a empresa, olha, você vai entrar agora para home office. Às vezes a empresa ainda não tem condição de comprar mobiliário, de preparar esse posto de trabalho, mas o que a gente pode imaginar? Como que a gente pode dar dicas para essa pessoa? Ou o empresário que quer encomendar uma cadeira, uma mesa, pensando em questão de infraestrutura mesmo, ou aquele trabalhador que, olha, eu tenho uma mesa de cozinha, uma cadeira de madeira, como que eu posso me adaptar? Então, professor, isso é uma pergunta interessante que todo mundo realmente está se deparando hoje, e eu queria dar algumas dicas. Primeiro, se o empregador está nos ouvindo, eu peço encarecidamente que converse com um especialista, com um ergonomista, para poder estar orientando a melhor compra para você e para a sua empresa e para se adaptar para os seus funcionários utilizarem. Porque aí sim você vai estar ajudando. Porque não adianta você comprar aquilo que você acha que é mais bonitinho, que é o mais barato, que é o mais em conta, porque muitas vezes você não vai estar ajudando. Pelo contrário, você pode estar atrapalhando e deixando o seu funcionário mais doente ainda do que ele já deve estar sem ter um posto de trabalho adequado em casa. Acabei de fazer uma conta aqui rápida, Rê. Se 750 funcionários, se essa empresa comprou apoio de pé para todos os funcionários, colocando uma média que um apoio de pé custa R$120, essa empresa gastou R$90 mil, né? E às vezes é muito dinheiro para ser gasto. Né? E você vê, às vezes, uma coisa desnecessária que a pessoa nem vai usar, que vai encostar. Não adianta você mandar um kit para ele para casa, entendeu? Um kit para casa do trabalhador. Não existe isso. Não Podemos pode. montar um kit único para todos? Então, isso que não pode, tem que tomar muito, muito cuidado. Então, agora eu queria dar umas dicas, porque as pessoas me pediram. O que tem em casa, como é que eu posso fazer, onde eu devo, qual o melhor espaço. Primeiro, a dica primeira que eu dou. Vocês escolhem um espaço onde vocês vão ter silêncio e vão conseguir se concentrar. Isso é a primeira coisa para você conseguir produzir. Segundo, as cores. Às vezes as pessoas me perguntam cores de parede, porque às vezes a pessoa quer mudar, quer comprar uma tinta, um papel de parede. Eu aconselho cores frias, por exemplo, o branco fosco, não brilhante. Pode ser, por exemplo, o azul, o verde, são cores tranquilas que acalmam. Não coloque um vermelho, um amarelo, porque isso cansa a vista para você ficar vendo. Eu escolhi esse fundo aqui, deu certo então? Eu acertei?
Deu certo. Tanto que as pessoas não cansam de olhar para você aí, não tem problema, você consegue tranquilamente passar. Eu pensei que era minha beleza, desculpa, gente, momento egocêntrico. Ana! E aí, o que acontece? Eu queria dar outras dicas. A mesa, procurar não ser um plano reflexivo. Vocês precisam ter uma boa iluminação, de preferência natural, para vocês terem uma ventilação também, um frescor, mas se não for possível, pelo menos uma iluminação adequada, e também não ter um tampo reflexivo. Então, escolha assim, um tampo de madeira, um tampo que não seja reflexivo, porque isso pode ofuscar a sua vista, você pode ficar com a vista cansada, enfim. Uma mesa de vidro. É legal. Posso usar uma mesa de vidro? Pode usar uma mesa de vidro, mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado se você só tiver essa mesa, né? Porque o vidro pode ser que lasque, você pode tombar, se for aquela mesa somente de apoios, assim, que tem aquele silicone embaixo, pode ser uma mesa um pouco perigosa. Então, eu aconselho mesa de madeira. Se alguém tiver, mesmo aquela da cozinha, então troca. Deixa a de vidro na cozinha e coloca a de madeira para você trabalhar. O que eu recomendo, Rê, quando em mesa de vidro, porque assim, o vidro é frio, né? E a pessoa, principalmente eu já ouvi relatos de trabalhadores, que às vezes o trabalhador ele quer fazer uma mesa bonita, manda fazer uma mesa de vidro, né? E ele relata frios, né, no antebraço, muito gelo no antebraço, e além disso, reflete, né? Então, quando... Também pode ser reflexivo, aí não pode. É que o vidro ele pode ter aquelas películas, né? Por isso que eu pensei no vidro com película jateado, aí não é reflexivo. Isso. Mas se for o vidro incolor, sim, aí não é muito legal, não. O que eu tenho falado para o pessoal é tentar colocar alguma coisa em cima desse vidro para quebrar, né, o contato direto com o vidro. Pode ser uma toalha, alguma coisa nesse sentido, mas com detalhe. E esse detalhe, vamos lembrar de uma conversa que nós tivemos na semana passada. Hoje, o que era para ser um uso não rotineiro, se tornou rotineiro, que é o uso do notebook, né? O resfriamento do notebook é por baixo. Se você pega um pano, alguma coisa, você tampa a entrada de ar, você pode queimar o seu equipamento. Imagina, então não pode colocar isso por baixo de jeito nenhum. E outra, quanto menos coisa você tiver no seu plano de trabalho, melhor. Ó, pessoal, tô colocando a mão aqui porque eu tô pegando os brinquedos do meu filho. Que brinquedo que é isso aí? É um negócio para colocar. Então, agora acabou os brinquedos. Eu vou dar o porta-brinquedo. Vamos ver se agora vai. Esse aí parece o do Frozen lá, o Olaf. Ele é um porta-brinquedo. Então, aí o que acontece? Eu queria falar para vocês, atenção, com relação, por exemplo, à cadeira. Renata, não tem. Olha, a cadeira, se vocês forem investir, a cadeira é muito fundamental. Eu investiria na cadeira ergonômica. Uma cadeira que tenha apoio de braço, que você possa regular, regulagem da altura, um apoio, um encosto. Se tiver um encosto também é interessante para o seu conforto. Então, uma cadeira ergonômica que possa girar para você poder pegar suas coisas na mesa. A cadeira é fundamental. Se você não tiver, então eu peço para vocês analisarem a seguinte questão. A cadeira ela deve permitir que os seus joelhos e os quadris fiquem no ângulo de 90 graus. Os seus pés, eles têm que estar encostados no chão. Se não tiver, coloca uma almofada, coloca uma caixa, alguma coisa para eles encostarem no chão. A coxa, pessoal, a coxa de vocês, elas têm que estar totalmente apoiada no assento. Isso é super importante. Vocês vão ver para o cansaço que isso faz toda a diferença para o corpo, tá? Então não pode ter aquele assento curtinho que, por exemplo, entre o final do assento da cadeira para o seu joelho ali atrás do joelho, vamos usar uns termos mais simples, né? Você tem um espaço que cabe, inclusive, uma mão, né? Não, tá bem juntinho pode. Ali, bem próximo. E assim, também a gente está falando, né, Anderson, para as pessoas que não têm possibilidade de comprar uma cadeira ergonômica. Então, elas podem escolher a cadeira que mais se ajusta na casa delas. Então, é por isso que eu também acho que é importante a gente falar sobre isso. O monitor, pessoal, atenção monitor, o que vocês devem fazer para colocar ele certinho? Olha, geralmente, a gente fica com o monitor mais baixo, não pode, você precisa ficar, primeiro, a distância, não fiquem muito perto do monitor, uma distância bacana é de 50 a 75 centímetros, tá?
A visão, o nosso campo de visão, nossos olhos, peguem, se vocês quiserem, podem pegar até um barbante ou uma linha e colocar assim reto, para vocês verem se está no meio do seu monitor. Se não tiver, o monitor está muito baixo. Até no curso de ergonomia que eu dou, eu ensino como calcular a altura certinha do monitor, como é que ele tem que estar posicionado da mesa, mas é importante, se vocês não tiverem, claro, é isso, mas todo mundo tem uma linha em casa, um barbante, pode pegar e colocar isso para ver a medida. Então, vocês coloquem livros embaixo, alguma coisa que não deixe, claro, a ventoinha do notebook, como o professor falou, tampada. No campo, a entrada de ar, computador tá caro, gente. Notebook tá caro, favor, eu sei. De mas tem essa distância, que é importante para não cansar os olhos de vocês, isso é muito importante. E a mesa vai depender da altura. Por exemplo, vamos supor uma altura mediana, 1,65 que a pessoa tem. Então, uma mesa de altura 65 já está adequada para você. Se você tem 1,75, uma mesa de 70. Então, enfim, a adequação da altura da mesa. Aí você fala, Renata, eu só tenho uma mesa mais baixa, como é que eu posso fazer? Você pode comprar aqueles pezinhos de silicone, colocar aqueles aumentos, você coloca duplo e aumenta, enfim. Vocês podem fazer algum recurso assim. Se a minha mesa é mais alta, vê se dá para cortar o pé da mesa. Então, senão aquela mesa não é legal. As mesas de cozinha são mesas mais altas, né? As mesas de cozinha, elas têm mais ou menos 80, 85 centímetros de altura. Sim, elas são muito altas. Porque aí como é que você vai ficar com o braço assim? Você não vai ficar apoiado. E aí você não percebe, o seu ombro fica assim, colado no seu pescoço, e depois você começa a ficar com dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça. Então isso não é legal. Então vocês precisam tentar se adaptar de acordo com o que vocês têm, muitas vezes, mas essas dicas que eu vou dar para vocês. E deixem o campo de trabalho o mais limpo possível. Não coloquem muitos objetos, muitos enfeites, porque isso acaba, às vezes, distraindo a gente. Porque essa disciplina que a gente tem que ter no home office, dentro do nosso trabalho, muitas vezes a gente acaba distraindo com fatores externos da nossa casa, e isso também atrapalha a produtividade e acaba não rendendo o trabalho, você acaba trabalhando mais. Outra coisa também bacana, viu, Anderson, é bom a gente falar. Quem tiver biombo em casa, ou alguma divisória que possa colocar, e, por exemplo, Renata, eu tenho um ambiente que é para 2, como é que eu faço? Então, você pode pegar esse recurso de biombos, divisórias, algumas coisas que vendem também na internet, tudo que você pode colocar para dividir ambientes, além de você ter a sua privacidade, também diminui o ruído, enfim, são artifícios que vocês podem ter para poder organizar seu home office. Mas o importante de tudo é que vocês tenham saúde, que vocês consigam ter um espaço de vocês para realizar o seu trabalho nesse momento. Renata, eu vi uma possivelmente era uma sugestão ergonômica, a pessoa ali estava fazendo um vídeo, um tutorial, e a pessoa colocando livros debaixo do notebook, justamente para mostrar essa altura, né, do notebook, né? Mas é aquela questão. O notebook, quando ele foi, a sua essência, o seu pensamento era para ser um uso prático, né, e não um local de trabalho fixo, né? Então, hoje nós estamos usando, talvez, totalmente... O celular não é mais celular, né? É um smartphone. A única coisa que ele faz é ligação. O resto ele faz tudo, né? Ele virou um computador de mão. O notebook, que era alguma coisa ali instantânea para você levar de um lado para o outro, trabalho rápido, virou, né, um desk, praticamente. Mas aí a pessoa, suspendeu, colocou a altura, o monitor, né? Ela colocou livros. E agora tem um outro problema. O problema é o teclado, porque você vai subir, o teclado também, né? O que você recomenda? O teclado, por exemplo, assim, a gente tem aqueles apoios ergonômicos para você colocar. Se você não tiver, você pode pegar uma espuma, de repente, que você tem em casa, de algum travesseiro mesmo, e fazer dentro dessa altura e colocar. E você precisaria inclinar esse teclado também para que ele fique, para que você fique com essa parte, o punho e essa parte da mão, de uma forma que ela fique reta. Para que você não force, porque se você ficar assim ou assim, você vai acabar forçando a articulação. Será que a gente pode imaginar os artigos,
os artigos que eu falo assim, os itens que estão na atual NR17, que foi atualizada em 1990, que fala que o trabalho em notebook, o mouse precisa ser um mouse individual e o teclado também individual? Sim, isso é a melhor forma, porque você pode adaptar a sua estrutura ao seu tamanho. Tem gente que tem braço mais curto, mais longo, e aí você pode posicionar esse teclado corretamente, você pode posicionar o seu mouse mais adequado para você trabalhar, e, claro, a gente tem todos os detalhes, inclusive a NR, para quem conhece as normas regulamentadoras, NR17, e também na 1 a gente tem coisas de questões de conforto também do trabalhador, que vocês podem consultar na internet e ver ali os índices corretos e as medidas corretas. Para quem se interessar também pode entrar lá no site. Rê, essa aqui eu preciso fazer algumas perguntas aqui para você, dos nossos ouvintes aqui, né, os nossos participantes. Sim. Primeiro, depois eu passo o telefone do Maicon para você, tá? Porque ele falou assim que seu cachorro tá gripado. Ele quer brincar, ele tá super animado aqui com as bolinhas, tudo. Não, mas pelo latido dele, pessoal, eu conheço o latido dele por outros sons, tá bom? Eu falo assim, não aqui só aqui pelo Instagram. Mas aqui no Instagram tá parecendo que ele tá meio fanho, sabe? Um latido ardido. Tadinho. A Catarina colocou assim, desde que tive o meu diagnóstico de discopatia degenerativa na coluna, no trabalho em home office, me preocupo 100% com a ergonomia em tudo, né? Ótimo, Catarina, faz muito bem, porque você mesmo sofreu as consequências, né, de ter um afastamento, depende do trabalho, e ter um problema de saúde com relação à coluna. Coluna, a gente precisa cuidar muito bem, a gente precisa posicionar muito bem, a gente precisa fazer os exercícios, né, tem uma questão da ginástica, né, da ginástica laboral, o professor Anderson pode falar com propriedade, e que deve ser feita, para que a gente não descuide da nossa saúde durante o nosso trabalho, principalmente no home office, onde estamos quase 100% do tempo todo sentados, né? O Spinelli comenta, acho que a cadeira e a posição de trabalho junto ao computador é super importante, e a Camila complementa, cadeira faz toda a diferença. Sim, toda a diferença. O D. Carvalho... Por isso que na hora de apostar, né, Anderson... Aposte na cadeira, compre uma cadeira correta. Isso. E toma cuidado, às vezes a gente vai lá nesses hipermercados, né? E compra aquelas cadeiras, tipo... aquelas na promoção. Gamer, aquelas cadeiras gamer, né? Que tem hoje, que às vezes não tem ajuda, não tem nada, viu, gente? Ela é bonita, ela é estilosa, pra você fazer uma live, mas pra você trabalhar lá 8 horas é um problema, né? E outra, às vezes não é só uma pessoa que usa esse posto de trabalho, às vezes você precisa alternar com alguém. Muitas pessoas têm filhos que você precisa, um é mais velho, outro é mais novo, e você precisa ajustar essa cadeira, você precisa ajustar esses apoios. Então, é importante que a cadeira tenha esses ajustes, porque é como a gente fala, né, na ergonomia, o posto de trabalho não é a pessoa que tem que se adaptar ao posto, o posto precisa ter as condições ergonômicas compatíveis com o trabalhador, né? Certo. A pergunta aqui do De Carvalho, aqui, que é o Luciano César, ele coloca assim, atenção com o reflexo, já tive problema com o pessoal colocando vidro sobre mesa de fórmica, que era fosca, e acabou ficando brilhante, e o pior, se o colaborador ainda usava óculos sem antirreflexo. Nossa, não, terrível, isso não pode acontecer. Às vezes até normal, às vezes a pessoa quer proteger a mesa de madeira e coloca um vidro, mas nós aconselhamos a tirar realmente esse vidro nesse momento, para você usar a mesa de madeira, que é o melhor para o seu ambiente de trabalho, para não ter questões reflexivas e nem essa questão do frio também que o professor colocou, e não precisar colocar uma toalha nem nada. A Catarina, cadeiras antigas tipo xerife, com pequenas adaptações, é super ergonômica e tem um super custo-benefício. Você conhece a cadeira tipo xerife? Eu, assim, pelo nome, assim, eu não estou lembrando. Não.
É porque é vários nomes, mas um beijo para Catarina, ela é arquiteta também, uma amiga minha, então Opa, ela deve conhecer. Então busca referência, que cadeira que é essa, e a gente publica no Instagram para todo mundo conhecer. Isso mesmo. Tá bom? Beijo, faz esse link com a nossa amiga Catarina. A sua irmã fez Telim. Como criar um espaço de home office em apartamentos de metragem extremamente reduzida. É um desafio, né, minha irmã? Então, olha, minha irmã, você tá me deixando, né, mal aqui na live? Não, eu vou explicar. Então, vem aqui em casa que você aprende. Tá vendo que coisa? Deixa eu chegar em casa. Então, irmão, um beijo, te amo demais. Brincadeira. Então, olha, isso realmente é uma pergunta muito bem colocada, porque a maioria das pessoas tem um espaço pequeno, né? Então, a questão do local onde você vai escolher precisa ser um local estratégico e praticamente o melhor da casa, porque você vai passar o dia todo ali, você vai passar 8 horas ali. Então, por isso que eu falo que a gente precisa rever os espaços da casa, cada um tem que ter o seu momento, mas você precisa eleger o melhor espaço para você fazer o seu home office, onde você vai ter iluminação, onde você vai ter um apoio correto, onde você vai precisar de uma cadeira confortável, onde você tem os seus apoios de perna, braço, punho, cotovelo, a parte dos joelhos, da coxa, para você fazer. Então, você vai precisar eleger aquele canto, vai depender da planta, é claro, mas as plantas, inclusive as plantas pequenas, hoje de apartamentos, elas já estão vindo com um plus, que eles estão chamando, que é assim, um apartamento como home office. Então, ele já tem esses espaços. Quando você vai ver um apartamento projetado, esses foram projetados mais atualmente, desde o ano retrasado, essa tendência já vem chegando muito em flats, em estúdios, né, apartamentos de metragens reduzidas, cada vez mais isso é comum, e esses apartamentos têm um espaço reservado para esse trabalho, não só mais agora para acesso de computador, para redes sociais, mas sim para um fim mais de trabalho, uma condição melhor. O De Carvalho, coloca esse link no direct depois pra gente, que acho que pelo link aqui a gente não vai conseguir puxar, tá? Ele não fica o link. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado. Obrigada. Rê, nós temos 3 minutos para finalizar. Eu gostaria de fazer o seguinte. Domingo agora, nós temos uma data bastante especial, que é a memória aos Dias dos Pais. E a Renata tem um pai que é uma referência, né, na área da engenharia de segurança do trabalho, que é o Antônio Stellin Júnior. Eu gostaria, Renata, de, né, a gente caminhando aqui para os finalmente, que você, né, deixasse uma homenagem para o seu pai e, ao mesmo tempo, homenageando a todos os pais que estão nos ouvindo e todos os pais, né, todos os filhos, para levar para os seus pais, né? O que você pode falar do seu pai e para o seu pai, Renata? Anderson, meu pai para mim é uma referência de vida. Meu pai, ele é uma pessoa extremamente especial, onde eu tenho uma conexão maravilhosa, assim, é um presente de Deus. Eu falo que se 1000 vezes eu nascer, 1000 vezes eu gostaria de tê-lo como pai. É um pai presente, um pai que ensina, um pai que ama, um pai que respeita, um pai que educa, é um pai maravilhoso. A nossa família só tem a agradecer, porque é um pai dedicado, e eu garanto que muitos de vocês que estão ouvindo também têm um pai assim, seja o filho que você tem, o trabalho que você tiver com esse filho, mas é seu filho, você é pai. E eu deixo aqui um abraço muito carinhoso para todos, para aqueles pais que não estão mais aqui, para aqueles filhos que infelizmente perderam seus pais durante essa pandemia que estamos vivendo, mas tenham certeza, tenham fé, tenham certeza que eles estão vendo vocês lá de cima, que eles estão torcendo por vocês, que vocês estão sendo abençoados por eles, porque os nossos pais sempre nos abençoam. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu sou pai de 2 filhos de 4 patas. Parabéns, Anderson. Parabéns, me sinto também homenageado. Os pais de pets também são pais, porque a gente sabe o quanto é você ter um carinho e você dedicar também o seu tempo aos animais. Eu sou devota de São Francisco e eu prezo muito isso. Eu amo muito também o Odin, que ele sempre está participativo, né? Inclusive na live hoje. Com muito carinho, eles nos trazem muito carinho, nos dão muito amor,
e a gente também tenta dar um pouquinho disso para eles, né? Então, é como os nossos pais, tanto amor que eles nos dão, ou que nos deram, ou na terra, ou no céu, tenho certeza que eles estão orando e torcendo por vocês, por todos Amém, nós. amém, amém. Amém. Pessoal, eu gostaria de finalizar aqui deixando um convite para vocês. O convite é na bio do Instagram aqui da Ergo Company, tem um link, na verdade tem um link que vai levar você para uma árvore de link, onde você lá pode ter acesso à revista Prevem, onde você vai ter acesso às edições, às 10 edições da revista, inclusive matérias do professor Robson Spinelli, da professora Renata Stellin, né? Eu tenho o prazer também de dividir espaço ali, publicando artigos junto com essas celebridades. Tive o prazer de na nona e na 10ª edição também ter um artigo aceito ali. E, além disso, eu convido vocês também a participarem da Semana Brasileira do Mapeamento Ergonômico, que vai acontecer entre os dias 7 a 13 de setembro. E na próxima semana, na próxima terça-feira, o professor Robson Spinelli estará aqui com a gente, falando sobre matriz de risco, né, aqui dentro da ergonomia. Vai cair em 5 segundos e nós vamos ficar até no final. Um beijo para todos vocês, obrigado por terem participado.